Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Beatriz e estamos aqui ao vivo no programa Vidas e Profissões para entrevistar mais uma profissional da Baixada Santista, que é a Calita Mamed, psicóloga, especialista na área jurídica e que hoje vai conversar com a gente um pouquinho mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque hoje é o Dia Mundial do TDAH. Então, vamos lá. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu queria primeiramente agradecer a Calita por ter aceitado participar aqui ao vivo no Instagram. Mesmo depois de tantas dificuldades, a gente conseguiu aqui através do Insta da Calita, né? Que ela gentilmente cedeu aqui o espaço. Então, quero agradecê-la também. E agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, que participam aqui do programa, que participam ativamente das lives e contribuem também para que esse projeto continue, né? Caso vocês tenham alguma dúvida ou curiosidade, os comentários ao longo dessa live ficarão ativados. Então, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, curiosidades, participarem, enfim, fiquem à vontade. Existe também um recurso aqui dentro do Instagram que permite que as pessoas que vocês conheçam também possam participar da live. E como que funciona? Tem um ícone aqui embaixo, ó, do lado daqui onde eu estou apontando, tá vendo? É um triângulo. Quando você clica nesse triângulo, você consegue selecionar algumas pessoas da sua rede e encaminhar o link ao vivo. E essas pessoas, caso estejam online, elas conseguem clicar no link e assistir junto com a gente e participar também. Então, fiquem à vontade, espero que vocês gostem e vamos à nossa live sobre TDAH. Cá, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu queria primeiro que você se apresentasse para o pessoal que está aí nos assistindo. Então, a primeira pergunta que não pode faltar numa entrevista é: quem é você? Quem é a Calita Mamed? Bom, Bia, antes de falar quem sou eu quero te agradecer. Nós tínhamos marcado ontem a nossa live às 13 horas e por um problema técnico do meu celular e que se mantém, né, a live não aconteceu. Você foi incrível ontem, você ficou quase a 1 hora de live tentando fazer dar certo. Eu fiquei extremamente chateada. Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Mas está dando tudo certo, ficou para hoje. Hoje é o Dia Mundial, né? Como você disse, do TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu sou psicóloga. Sou psicóloga há muitos anos, já falei, né? Desde os meus 7 anos de idade, quando eu decidi que eu ia seguir essa profissão. Sou apaixonada pela minha área, sou uma apaixonada pelo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e não só por isso fazer parte do meu trabalho, né, em relação a tudo isso, mas também porque eu sou uma TDA, super TDA, então a minha essência, né, tá nesse transtorno. Mas é isso, sou mãe, sou esposa, nessa quarentena também estou um pouquinho de professora, fazendo todas as atividades, né, que todo mundo teve que se virar também para fazer. Mas graças a Deus tá tudo bem, dando tudo certo. E é isso, obrigada pelo convite novamente de estar aqui. É sempre um prazer imenso poder participar desse projeto tão bacana que você está fazendo aqui para a Baixada Santista e com certeza está agregando muito aí para todo mundo que precisa. Obrigada, Bia. Imagina, foi maravilhoso. Acho que nada acontece por acaso, né? E ainda quando você me falou, ontem quando a gente estava tentando, ainda uma pessoa comentou, né? Ah, mas às vezes é o universo, né? Enfim, e aí eu ainda falei, não, mas a gente tem que persistir, né? A gente não pode desistir. E até à noite a gente ficou ainda conversando e vendo se dava para fazer, fizemos alguns testes, enfim. E hoje deu certo. E acho que foi melhor assim, porque hoje, como você me falou, é realmente um dia
que é considerado aí, um dia importante para que a gente justamente aborde esse assunto. Então, acho que foi realmente algo do universo, foi maravilhoso. Então, acho que é isso, tinha que ser hoje mesmo. O pessoal entrou aí, está assistindo a gente. Eu tô muito feliz. Nossa, eu quero mandar um beijo para Kalina, que está sempre aqui, a minha mãezinha linda. Eu falo que, só para gente colocar um pouquinho aí, esse transtorno, ele é um transtorno que tem uma carga genética muito grande. E eu falo que a genética, ela não é uma fatalidade, né? Ela é uma probabilidade. E a minha mãezinha linda que tá aqui é a TDA que eu mais amo nesse mundo. que me deu essa herança, né? Herdei dela esse transtorno. Linda, linda, linda. Minha mãe é um exemplo muito grande para mim de superação. A gente sabe que o TDAH, ele é um transtorno que assim, ele é muito discutido, né? Muitas pessoas falam, será que isso existe? Será que não existe? Então, falta ainda muito conhecimento, né? E a gente sabe que ele vem ganhando força aí ao longo das últimas 4 décadas, mais ou menos. Então, a gente tem grandes avanços da ciência no campo de pesquisa, então, isso é muito bacana. E como eu não poderia deixar de ser uma filha de TDA, eu fiz um filhinho TDA também, Bia. Aí pronto, já tá, ó, mais do que na minha essência, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu acho que todas as pessoas que eu escuto falar desse transtorno com tanta paixão, são pessoas que têm aí na veia esse transtorno firme. E nada melhor do que uma pessoa que vive isso, né? Para falar só. A gente sabe quando escuta, né, o paciente relatando e tudo mais, só que, Né? Eu também, exatamente. Eu entendo, não, eu entendo, eu sei. Sim, é bem assim mesmo, Bia, desse jeito. Ai, que bacana. Então, bom, antes da gente falar sobre o que é exatamente o TDAH, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho meio que você respondeu, mas o que te motivou a trabalhar na área da saúde mental? Ai, Bia, eu sou muito realizada nessa área e eu acho assim que mesmo se eu não ouvisse o retorno que eu tenho dos meus pacientes, que eu tenho dos meus amigos, das pessoas que me conhecem, eu ainda seguiria firme nessa área da saúde mental. Mas esse feedback, né, que eu recebo dos meus pacientes, que eu recebo dos meus amigos, dos meus familiares, das pessoas que estão bem pertinho de mim, isso daí me faz ter certeza, assim, que cada dia na minha profissão vale muito a pena. Eu falo, meu marido é uma pessoa incrível na minha profissão, ele veio assim para dizer, vai fundo, sempre acreditando no meu trabalho, e isso não tem como a gente trocar por nada, né? Não tem como dimensionar você ter pessoas ali do seu lado que te mostram que você realmente está no caminho certo, fazendo a coisa certa. Então é isso, né? Desde pequenininha, e essa área é uma área encantadora, né? A gente não faz nada se a gente não tiver uma vida equilibrada. Quando a gente fala em saúde mental, a gente sabe que isso está muito relacionado à nossa percepção de mundo, como a gente reage às coisas de uma forma adequada dentro daquilo que é esperado normal, né, para a nossa sociedade, a forma como eu interajo comigo, com o meio, com as outras pessoas, com as leis. Então, isso tá tudo globalizado aí dentro dessa questão de saúde mental. E uma vida em equilíbrio, né? Você ter uma vida que você sabe ali que você tá equilibrada, né? Mesmo que de vez em quando você tenha uns altos e baixos ali, você consegue manter um equilíbrio. Perfeito.
Bom, tendo em vista então que você realmente já passou, né? Como você estava falando mais cedo, você se identifica com a área da saúde mental. Você, até em outras lives que a gente já fez aqui, você chegou a comentar um pouquinho, desde criança, né, que você queria aí cuidar das pessoas e tudo mais. Então, eu acho que isso é muito, e no seu caso, é nato. É algo que me parece que esse desejo, essa identificação meio que nasceu com você de alguma forma. E aí, você, a partir do seu próprio desenvolvimento, né, e da sua relação também com a sua família, você percebeu, soube do TDAH e também entendeu que é genético, né? Que foi um pouquinho que a gente conversou no início, que você falou que é genético, que você herdou da sua mãezinha e que você também tem um filho que tem TDAH. Então, realmente, a área da saúde mental, ela tem tudo a ver com todos nós, né? Mas para você é ainda mais especial, porque você é uma profissional da área que vivencia um dos transtornos que é o TDAH. Então, Verdade, Bia. Tendo em vista todo esse background, aí eu queria que você contasse o que é esse famoso TDAH. Bom, o TDAH, ele é um transtorno que ele foi, durante muitas décadas, ele teve vários nomes, diagnósticos, até que ele estacionasse nesse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando eu falei para você que muitas pessoas questionam, né? Teve uma época que se falava meio em modinha, né? A criança mal criada era justificada como uma criança TDAH, né? Essa hiperatividade muito acelerada, essa dificuldade em controle dos impulsos. E aí muitos estudos, né? Várias descobertas, principalmente nessa disfuncionalidade dessa parte do nosso cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal, né? Então, não só temos uma redução grande na produção de alguns neurotransmissores importantes, a gente sabe que vários transtornos têm, né, algum neurotransmissor aí que pode estar em pequena quantidade. E no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, esse neurotransmissor importante que falta um pouco na gente é a noradrenalina e também a dopamina, né? Então, é um funcionamento diferenciado, Bia. Não é um transtorno de aprendizagem. Quem é TDA tem a mesma capacidade de outras pessoas de se desenvolver na vida. A diferença é que a intensidade desse transtorno, ele pode causar prejuízos na vida de quem tem. Então, essa pessoa ela pode ter mais dificuldade nas suas conquistas, né? Ela pode vir a desenvolver padrões de comportamento que não são adequados, que pode trazer problemas futuros. Então, toda essa questão, de acordo com a intensidade que se tem, vai causar grandes impactos na vida de quem tem o transtorno. Basicamente, nós temos 3 subtipos para esse transtorno, né? O TDAH. Nós temos o subtipo de desatenção, o subtipo de hiperatividade e impulsividade e o combinado. E o combinado é a desatenção junto com a hiperatividade e a impulsividade. Porém, a gente vai dizer que a condição sine qua non para eu diagnosticar, eu vou me basear pela desatenção. Né? Eu vou dizer, olha, é sine qua non para desatenção. E para que eu possa fechar um diagnóstico de TDAH. Por que isso? Porque muitas vezes a hiperatividade e a impulsividade, ela também faz parte de outros transtornos, que é o caso de quem tem o transtorno afetivo bipolar, que também tem essa questão de hiperatividade, impulsividade. Também é o caso de
de transtornos da parte de ansiedade, que é um pouco confundido também com quem é TDAH. E aí a gente vai estabelecer essa prioridade para desatenção para diagnosticar esse transtorno. Tá? A gente tem uma prevalência na infância maior em meninos. Então, o que se vê são mais meninos com o transtorno porque são mais hiperativos. Isso está relacionado a uma condição genética, tá? Não é porque, um exemplo, a minha mãe ela é TDAH do tipo desatenta, que eu vou ser desatenta. Eu posso ser hiperativa ou eu posso ser combinada, tá? O que vai determinar isso, a herdabilidade vai determinar que eu tenha ou não. Mas se eu vou ter só desatenção, se eu vou ter só hiperatividade, impulsividade ou combinado, o que vai determinar é o gênero e a fase do desenvolvimento. Então, meninos, eles são mais diagnosticados com hiperatividade, porque isso é nítido e isso causa um desconforto muito grande. Né? Por que isso é muito falado no ambiente escolar? Quando a criança ela vai para a escola, que aí ela precisa ter o seu desempenho medido, a gente consegue pegar todos esses probleminhas aí que talvez a gente suspeitasse, mas não tinha certeza, né? A hiperatividade e a impulsividade é aquela coisa de falar sem pensar, né? Às vezes a pessoa fala e a gente fala assim, nossa, meu Deus, ele não consegue ficar quieto, só fala besteira, não pensa para falar. Mas também porque a gente tem um problema no filtro. Aqui no nosso cérebro, a impulsividade também pode ser confundida, se você não tiver ali a desatenção, com um transtorno de impulsividade, entendeu? E aí a criança, ela é agitada, ela não para sentada na cadeira, tudo que ela pega na mão ela derruba, ela quebra as coisas com mais facilidade. Dependendo da intensidade disso, pode colocar a criança em risco. Um prejuízo muito grande para crianças hiperativas são os acidentes domésticos. Ele é muito maior em crianças com TDA do que as crianças que não têm o transtorno. Né? A gente está falando aí de 6% da população infantil que apresentam o transtorno. Né? Então é um número grande. Dentro de uma sala de aula isso pode causar problemas não só para os professores, mas também para a criança. Né? As crianças, elas, por não conseguirem se manter quietas e principalmente, né, por não ter o foco ali por muito tempo naquilo que está sendo ensinado, ela vai ter mais dificuldade para aprender. Né? Então, isso tudo acaba trazendo prejuízos, se não tratado, ao longo de uma vida inteira. A desatenção para as meninas é mais frequente, porém ela não é tão diagnosticada na infância como é a hiperatividade para os meninos. Eu posso ter uma menina hiperativa, que era o meu caso na infância. Eu não era só uma menina desatenta, eu era o combinadinho bem perfeito. Aquela menininha da família que ninguém quer ficar, ninguém quer tomar conta, tá sempre pendurada numa árvore, aprontando alguma coisa, fala muita bobagem, não espera terminar a pergunta para responder, né? Aquela língua solta, aquela impulsividade, não consegue esperar nada, que é tudo na hora. E as meninas é mais comum que se apresente a desatenção. E aí que a gente vai falar assim, olha, é uma diferença muito grande de proporção em gênero, porque em pesquisas clínicas nós temos para 4 meninos, uma menina com diagnóstico. Né? Então eu tenho 4 meninos e uma menina. E essa menina, geralmente, ela vai ter aí a desatenção mais prevalente nesse transtorno. E muitas vezes uma menina quietinha que está olhando para a cara da professora
pode não estar prestando atenção na aula, ela pode estar ali com seus Nossa, pensamentos vagando. uhum. Uma paciente minha muito querida falou, ela me deu um exemplo tão bacana, porque ela falou assim, às vezes a professora, né, um exemplo que acontecia, a professora ia contar a história do Chapeuzinho e na cabeça dela já estava rolando outra história do Chapeuzinho Vermelho que não tinha nada a ver. Enquanto a professora narrava dela, ela estava narrando a sua própria ali durante a aula, quietinha, olhando para a professora, sem ser uma criança. Aqui. Voltou. A Oi, imagem voltou. eu não sei até onde você me ouviu falar, Da Bia. história da Chapeuzinho, que ela criava na Isso, cabeça dela, mas estava quietinha, prestando atenção isso, e na estava aula. ali, que é a minha conexão que está dando Voltou. problema. Eu desconfio, tem que perguntar para o pessoal que está assistindo, porque na verdade eu tô assistindo a mim mesma normalmente e a sua imagem só fica num círculo e depois ela volta. Então, Agora eu tô te ouvindo super bem, tô te vendo bem. Aqui para mim o meu sinal tá cheio. Será que eu mudo ele pro 4G? não, não. Não, deixa. A Tá, net porque é aqui para toda. mim. Eu tô Oi? assistindo a gente falando no meu computador e agora tá acontecendo normalmente a entrevista. Tá. Então, o que eu estava falando é que depois a gente vai ter aí essa prevalência, quando as meninas crescem e chegam na adolescência, a gente vai ter 2 para 3, 2 para 4 nessa contagem que antes era 4 para 1, né? E depois, na fase adulta, a gente equipara, né? As crianças e adolescentes, o transtorno, Bia, só para deixar claro para quem está nos ouvindo, ele, mesmo que não consiga necessariamente ser identificado na infância, ele acontece na infância. Se é um transtorno que não aparece até os 12 anos de idade, ele não vai aparecer mais na vida da pessoa. Mas quando a gente vai fazer um levantamento da história clínica desse paciente, que vai dizer assim, olha, eu não era uma criança desatenta, eu não era um adulto, uma criança hiperativa, né? E começa a mostrar esses problemas de desatenção, de dificuldade de concentração, manter foco, procrastinação. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas a gente, pelo histórico, né, e não basta só a gente se basear pelos critérios diagnósticos do DSM. Né? A gente tem ali umas perguntas do DSM que a gente trabalha com os pacientes, né? Mas é importante fazer um global da vida desse paciente. Quando ele já é um adulto e ele chega para a gente sem que ele tivesse tido antes a queixa na infância. Então tem que ser feita bem uma investigação aí. Algumas vezes a criança ela pode ser diagnosticada com ansiedade. Mas a ansiedade, ela é muito diferente da hiperatividade, porque a ansiedade, ela é um pensamento preocupante. A criança TDA, ela tem um pensamento que não para, né? Ele está sempre funcionando. A criança, o adulto, está sempre ali com aquela cabeça em funcionamento. Então, a gente tem que fazer uma avaliação muito bem feita. Para as crianças, a gente sempre faz a indicação de testes neuropsicológicos. Nós fazemos a indicação de exames do PAC, que é o processamento auditivo central. Então, eu quero saber se essa criança, o que realmente é dito é o que está chegando lá no PAC dela. Entendeu? Porque às vezes ela pode ter essa dificuldade, ela pode ter um atraso nessa informação, essa informação pode não estar chegando direitinho. Então, a gente precisa tirar essas questões. Então, a criança, as mamães que estão aí me ouvindo, é importante saber se a criança está ouvindo direitinho,
se a criança não está com nenhum problema de visão. Às vezes eles não querem ficar ali lendo, estudando e tudo mais, porque eles têm muita dificuldade da leitura, né? Eles não conseguem enxergar muito bem. Então, tudo isso precisa ser avaliado quando a gente tem aí uma probabilidade de ter uma criança com TDA. E como eu disse, muitas vezes essa intensidade do transtorno, ela é tão forte, Bia, que é preciso medicar. Né? Quando é que a gente vai entrar com a medicação? Quando o indivíduo que tem o transtorno, ele está em sofrimento. Né? E ele precisa, para poder se desenvolver e aprender, se ele está na fase escolar e tudo mais, né? Ele vai precisar da medicação. Muitas vezes, alguns pais têm um pouco de receio em relação a isso, mas as crianças que realmente precisam têm uma mudança drástica de comportamento, de aprendizado, entendeu? Principalmente também a gente tem um transtorno que é uma comorbidade muito fácil de se confundir com a hiperatividade da criança na infância, é o transtorno de oposição desafiante, o TOD. Então, o que acontece? A criança é aquela criança que, se há governo, tô fora. Né? Não segue as leis, não segue as regras, ela enfrenta os adultos, ela responde, ela quer fazer tudo diferente da forma como tem que ser feita. Até mesmo essa hiperatividade e impulsividade muitas vezes traz uma irritação para a criança. Né? E a criança não sabe como lidar com isso. Ela fica, Bia, o tempo inteiro sendo chamada a atenção. Desce daí, não, eu já falei, para, porque você não aprende nada. Os rótulos de uma criança com TDAH, eles são cruéis, porque eles não são verdadeiros, entendeu? Uma pessoa que rotula uma criança TDAH como uma criança burra, como uma criança desobediente, como uma criança que não aprende nada, incapaz de aprender, né? E isso não é verdade, porque o transtorno ele não está relacionado à inteligência dessa criança, desse adolescente ou esse adulto, entendeu? Muitos são extremamente inteligentes de QI super alto. Então, você passa a rotular uma criança na infância que ela vai levar esses rótulos para o resto da vida. E muitas vezes ela vai acreditar nisso, e isso vai definir quem ela é. Entendeu? Então, essa pessoa, ela pode ter problemas para a vida inteira e até ela entender que ela não é aquilo, né? Porque o transtorno também tem coisas positivas, né? Depois eu relaciono algumas coisas bacanas de quem é TDAH. Mas ele pode ser um transtorno para quem não tem informação, para quem não sabe lidar com isso. Para crianças é muito importante que pais e professores tenham essa informação, para que elas saibam lidar com seus filhos, com seus alunos, né? A criança com TDA, eu quero aproveitar, Bia, eu não sou muito de fazer isso não. Mas o ano passado, o meu filho, ele entrou no primeiro ano aqui no Santa. Olha, a tia Carol foi uma linda na minha vida. Eu quero agradecer imensamente o trabalho que ela fez com o Bernardo. No primeiro semestre, nós passamos o semestre inteiro conversando. Tia Carol, como é que ele tá? Calita, pelo amor de Deus, ele me deixa louca. Ele conversa com todo mundo. Agora que ele descobriu que ele é bom de matemática, ele não deixa ninguém falar. Ele é muito bom de matemática. Então ele se intromete, você pergunta para um aluno, ele se mete no meio. Olha, era assim, e a gente sempre conversando, e ela com muita paciência com ele, ela trouxe o Bernardo para frente, também entrou com óculos o ano passado, e aí ela trouxe o Bernardo para frente da sala. E esse menino, o ano inteiro, Bia, e esse ano também, ele só tira nota 10, 9, ele é muito bom. O Bernardo, ele não é uma criança perigosa, ele não é uma criança que precisa de medicamento, porque ele tem o seu desenvolvimento num nível adequado, né? Quem precisa de medicamento muitas vezes sou eu, que mesmo sendo psicóloga, quero de vez em quando arrancar os cabelos com a pinça, né? Eu falo porque a gente precisa entender o seguinte,
onde está o problema? Na minha capacidade ou no meu filho? Né? Quem é que está precisando? Qual é as limitações que ele está tendo com esse transtorno? Né? O que isso está prejudicando a vida dele, impactando, para eu saber se ele vai precisar ser medicado ou não? Por que a medicação, muitas vezes, ela é dada inadequadamente? Porque a medicação, ela é um psicoestimulante, né? As crianças que já têm hiperatividade, elas podem desenvolver até um pouco de ansiedade. Mas o que esse psicoestimulante ele faz no nosso cérebro? O cérebro do TDA é como se fosse uma orquestra, toda desafinada, todo mundo tocando na hora que quer, fazendo o que bem entende. Quando você entra com a medicação, essa medicação ela serve como um maestro. Então ela vai dizer a hora de cada um tocar, ela vai funcionar muito bem em cima do controle inibitório, ela vai acalmar essa criança e vai ajudar essa criança ou essa pessoa a manter o foco. E obviamente que a gente focado em qualquer coisa, a gente aprende, né? A diferença é que o TDA ele não consegue se manter focado naquilo que não lhe dá prazer, naquilo que não desperta interesse. O TDA tem uma mente muito criativa, ele é extremamente motivável, ele está sempre buscando coisas novas, ele é implacável, né? Quando ele cisma com alguma coisa, ele é persistente. Ele não é insistente, ele é persistente, ele busca novas formas de conseguir aquilo, sabe? E ele vai se desenvolvendo. A gente tem aí o nosso exemplo que é o Henry Ford. O primeiro carro dele, quando saiu, né, que funcionou, que deu certo, foi o Ford T. E foi o Ford T porque ele já tinha começado lá no A. Né? Ele teve o Ford A, o Ford B, o Ford... E ele foi incansável, porque ele acreditava naquilo. E a gente tem um pouco disso, sabe? Às vezes a gente acha assim que a gente sabe que vai dar certo e a gente persiste naquilo. E tem sucesso quando são coisas assim que faz sentido, que nos gera motivação, que são desafiantes essas coisas, a gente acaba tendo sucesso nisso, né? Isso não só para criança, isso para adolescente, para adulto. O ruim é quando eu não sei lidar, né, Bia? Quando eu não sei lidar com um transtorno e eu não sei o que está acontecendo. A minha mãe veio a ter o diagnóstico de TDA muito tarde na vida dela. Quando eu entrei na faculdade, no ano 2000, não se falava em TDA. E eu saí da faculdade não aprendendo quase nada sobre o transtorno. Né? A gente tem que buscar, a gente tem os nossos psiquiatras, pesquisadores brasileiros, eles são os mais reconhecidos mundialmente. As nossas pesquisas, elas são maravilhosas. A gente tem aí a BDA, que é excelente. É uma associação brasileira de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o Brasil, ele é mais reconhecido como um desbravador do transtorno do que aqui mesmo. Então, as pessoas lá fora reconhecem mais os nossos profissionais do que os próprios brasileiros, entendeu? Cara, Ô, Bia, eu vou falando sem parar. Não, eu tô até olhando aqui para ver se a gente está dentro do contexto, mas está super dentro. E tem diversas perguntas que eu ia fazer, mas que você naturalmente foi respondendo. Então, só estou conferindo aqui para ver se não falta nada, porque eu estou tão entretida no que você está contando que tá até difícil me desvincular para conseguir ver se a gente está realmente seguindo as dúvidas, enfim, mais comuns, né? Se é que eu posso dizer dessa forma. Eu me sinto na obrigação de agregar o que você está contando, porque eu tenho uma amiga que ela é diagnosticada com TDAH e isso que você falou. Tudo que você falou, eu tô vendo tudo que ela passou na vida dela, porque ela relata para mim que sempre foi muito difícil na escola. Inclusive, ela reprovou na escola um ano por isso, porque ela tinha dificuldade de assimilar o conteúdo da forma que o conteúdo era passado. Naquela época, isso realmente foi o que você falou, mais ou menos 20 anos atrás, ou mais, né? Porque a gente já tem mais de 30. Então, não tinha assim, o conhecimento que se tem hoje com relação a esse assunto. Então, essas pessoas sofreram muito. E, inclusive, você até
todo o passo a passo que você falou, ó, não sei se vocês sabem, eu vou passar. Quando eu faço entrevista, eu vou anotando tudo que a pessoa fala, porque para mim é uma aula, então eu realmente vou anotando. Inclusive, fica até a sugestão para o pessoal que está assistindo, né? Que é uma forma da gente aprender bem legal. Então, tudo que você foi falando, fui lembrando, né? Foi me remetendo a memórias de conversas que eu tive com ela e situações que ela me relatou que fizeram com que ela tivesse diversas crenças limitantes, né? Então, o percurso para que gerou essas crenças limitantes nela foi exatamente passo a passo que você falou. A questão de como os profissionais não estão, ainda hoje, muitos não estão devidamente qualificados com relação a esse assunto, assim como outros também, né? Mas os profissionais da área da educação não estão tão qualificados, então acabam estereotipando os alunos e classificando alunos com relação ao desempenho escolar deles, segundo a média da classe, como se realmente fossem todos ali iguais e robôs, e como se todos aprendessem da mesma forma, enfim. Então, isso gera uma frustração nas pessoas que têm o TDAH, muitas vezes não sabem, porque muitas famílias não levam para profissionais para identificar, porque já rotulam aquela criança, o próprio filho, como uma pessoa com dificuldade, mas até a palavra que você disse que é bem chocante, mas infelizmente a gente sabe que muitas famílias usam. Meu filho é burro, o meu filho é incapaz, ou o meu filho não é bem da cabeça, sei lá, né? Porque cada um chama de um jeito, infelizmente. E aí a gente tem esse contexto que é terrível, que falta conhecimento para muitas famílias, falta conhecimento para os profissionais da área da educação, e isso gera uma frustração, gera uma crença que entra na identidade. Então, é o que você falou, muitas vezes, quando a pessoa é adulta, ela acaba se tornando uma pessoa, não foi limitada que você disse, mas a vida dela toma um rumo que talvez, se ela não tivesse sido rotulada, ela não acreditaria que ela é uma pessoa incapaz. Então, ela teria mais coragem para explorar, para aprender, para se dedicar àquilo que ela gosta, que ela ama. E seria outra pessoa, teria outros resultados. Então, e tem um filme que eu assisti esses dias que ele se chama Como Estrelas na Terra. Gente, você já assistiu? Não assisti, vou tomar nota. Gente, tudo isso que você disse agora, tudo é o filme. Porque é a história de um menino, esse é um filme indiano, tá no Netflix, inclusive. É um menino que tem TDAH, mas ninguém sabe. As pessoas não sabem que ele tem, então rotulam ele de uma criança com limitações de aprendizado. Sim, né? sim. E os pais são muito... porque querem o melhor para ele. Você vê que é tudo com intenção do amor. Querem que a criança seja um adulto que consiga um emprego, que consiga depois se casar, construir uma família, aquelas coisas impostas pela sociedade, né? Em todos os locais, não é só aqui. Mas, como eu posso dizer, obrigações sociais. E aí, os pais acreditam que o filho nunca vai ser assim. Nunca vai conseguir alcançar os sonhos que, na verdade, são dos pais, né? Não são da criança, mas tudo bem. Mas os sonhos que os pais projetam ali na criança. Então, os pais forçam a criança ao ponto de colocar a criança no internato e causar ainda mais prejuízos mentais, porque a qualidade de vida daquela criança já estava prejudicada e piorou, né? Porque foi super delicado. Até que entra por acaso, né? Eu dando spoiler, entra por acaso um professor novo na escola que já dava aulas numa escola que lá nesse local era considerada uma escola modelo para crianças especiais, né? Que eles chamavam dessa forma. Pelo menos a tradução, né? Porque, como eu falei, o filme é indiano. Mas, e aí, inclusive, o próprio professor foi rotulado, porque o professor tem TDAH e ele,
quando viu o menino, de cara percebeu. Ele já... Então ele já começou a ficar ofendido, porque ele via como as pessoas, inclusive os colegas de sala, tratavam aquela criança, e a criança sofreu de TOD como comorbidade, né? Só para fazer um adendo, comorbidade, a Calita pode explicar melhor do que eu, mas é uma doença secundária, digamos, não é bem doença, mas é uma... É isso, é aquela disputinha ali. Acaba sofrendo com TOD, porque ele é capaz, só que ele não consegue provar que ele é capaz dentro da metodologia pré-existente naquele local, naquele ambiente ao qual ele foi inserido. Então, assim, gente, é maravilhoso. Vocês precisam assistir esse filme, tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora, até para vocês saberem como que se desdobrou tudo isso, mas é maravilhoso. Ó, até a Dolores falou, ó, para de contar que eu vou ver. Então, e hoje até eu tava conversando com a minha mãe na hora do almoço, eu falei pra ela, falei, mãe, você era para ter desbancado Einstein, sua maluca. A minha mãe é extremamente inteligente, Bia, muito inteligente. A minha mãe, todo concurso que ela faz, ela passa, mas a profissão que ela escolheu foi ser professora. Aí ela... Que bom, porque ela é uma paradigma, né? E ela é uma vencedora na vida, porque tudo que ela conquistou sozinha, sabe? E sem saber, sabe, sendo tida como, nossa, é uma louca, fala sem pensar, né? Até hoje, a minha mãe nunca tomou nada de medicação e precisava, viu? Porque tem uma língua, mãe. Mas, Bia, é incrível a gente ver a capacidade dessas pessoas e quando você tem lá a hiperatividade e a impulsividade desde a infância, isso é muito ruim, né? E se vier de presente a desatenção, isso é um prejuízo avassalador na vida da pessoa, né? Porque tudo é muito difícil, Bia. Eu falo pra você que tudo é muito difícil porque eu entrei na faculdade em 2000. Eu fiz 3 anos de psicologia e depois eu parei. E eu fiquei quase 7 anos com a faculdade trancada, trabalhando uma incerteza na minha cabeça se eu deveria continuar ou não. Entendeu? Porque a gente, muitas vezes, mesmo que alguém olhe pra você e fale assim, nossa, você é capaz, vai que vai dar certo. Lá dentro você fala, não é possível, né? Tem alguma coisa de errada. Você recebe os feedbacks e as coisas... E muitas vezes você passa, eu me sabotei durante um período da minha vida, que eu falo assim, quando eu pensava em mim na infância, falando eu vou crescer e eu vou ser psicóloga, eu falava assim, eu preciso pensar mais sobre isso, né, porque eu não tô errada. Aí eu converso com as pessoas falam pra mim, nossa, você parece psicóloga mesmo, né, e tudo mais, e eu falava, não, sabe... Até você desencantar, você dá aquele passo que você fala, eu vou. E hoje eu vou, Bia, mas eu falo pra você, eu tenho uma rede de apoio muito boa. Eu tenho conhecimento, eu estudo. E olha que meu conhecimento é muito pequeno perto desse universo, Bia. Eu sou uma formiguinha nesse universo. A gente tem tanto elefante trabalhando pra gente, pessoas... Eu falo, tem o nosso psiquiatra, o Rod, ele é incrível. Esse homem, ele vai em todos os congressos internacionais. Ele é bem visto em qualquer lugar que ele vai. As pesquisas que ele faz, ele é do Rio Grande do Sul. Então, quem quiser conhecer Luiz Augusto Rod, eu indico, ouçam este homem falando. A gente tem que ouvir quem tem gabarito. A gente tem que escutar quem sabe. A gente não tem que escutar quem escutou de alguém e não sabe muito bem o que está dizendo, porque a gente vai se confundir. Entendeu? Quando essa criança ela chega na fase adulta, Bia, a gente vai ter, ali até a fase dos 21 anos, uma maturação cerebral. A nossa maturação ela vai até os 21 anos. E muitas vezes a gente tem praticamente 40% das crianças que tinham o transtorno, esse transtorno ele vai desaparecer, justamente por conta dessa maturação cerebral. Né? Tem gente que vai dizer que é a cura, mas eu acredito assim nessa questão mesmo dessa maturação,
que faz com que esses sintomas de hiperatividade e impulsividade, eles se atenuem. E geralmente é o que acontece para todo mundo. É difícil você ver um adulto extremamente hiperativo. Isso é raro, viu, André? Tá mandando só um recado aqui. Aí, e a gente vai levar riscos para a nossa vida se a gente não tratar, se a gente tiver uma desatenção muito grande. Para falar em prejuízos, os prejuízos da infância, como eu já tinha dito, os acidentes domésticos, né, que acontecem com muita facilidade, crianças que são levadas a óbitos por quedas e tudo mais, porque sobem em cima de tudo. Eu era uma criança perigosa, eu trepava em tudo quanto é canto, né, em toda árvore, telhado, eu era de enlouquecer a minha mãe. E essas crianças, elas realmente, assim, elas sugam, né, porque você tem que ficar constantemente ali em cima delas. Os adolescentes, maior reprovação na escola, índice de reprovação, gravidez indesejada e uso de substância como álcool e outras drogas. Para os adultos, uma pesquisa muito curiosa, é até 30% maior as entradas em pronto-socorro por acidentes de carro de quem é TDAH. O TDA ele tem 30% a mais de chance de ter um acidente de carro. Sim. Se distrai mais fácil, né? Então... Justamente. Aí quando fala assim, a pessoa em tratamento medicamentoso, né? Ela cura, ela não cura, mas ela reduz todos esses riscos absurdamente. O ingresso em faculdades é muito maior quando você está em tratamento, né? Que você precisa do tratamento. Eu quero que isso fique muito bem claro. Que para toda regra, as suas exceções, a gente precisa avaliar os impactos e os prejuízos na vida dessa pessoa para saber se ela vai ser medicada ou não. Né? Então é muito importante que a avaliação correta seja feita para que não se medique uma criança que não precisa. Eu falo, às vezes eu fico louca dentro de casa, mas sou eu, o meu filho não faz nada, eu consigo avaliar o padrão comportamental dele e eu sei que dentro do transtorno ele é leve, né? Ele é leve. Então eu não posso questionar a capacidade dele se eu não consigo dar conta do recado. Eu tenho que questionar a minha capacidade. Né? Muitas vezes quando eu falo um pai e uma mãe que briga, que bate numa criança, muitas vezes é a sua própria frustração de não ter dado conta daquele serzinho que cresceu e tomou conta ali daquele momento, te tirou do sério, sabe? E as crianças TDA, elas apanham muito mais. É diferente, Bia, que uma coisa muito importante. Quando a gente fala em classe média, alta, a gente está falando de um padrão comportamental, que também é um pouco diferenciado. Quando a gente fala em classes mais baixas, muda um pouco de figura. Essas crianças sofrem mais com agressões, né? Justamente por essa dificuldade em ter o conhecimento do que é a doença, ter acesso ao tratamento. Nós temos hoje 3 tipos de medicação para o tratamento com TDA. Nós temos a Ritalina, o Concerta e o Venvance. São 3 psicoestimulantes e são medicamentos que são caros. Para você ter uma ideia, o Venvance, ele é uma medicação de última geração, excelente, tem menos efeitos colaterais do que a Ritalina e o Concerta. E ele é uma medicação que 28 comprimidos, uma caixinha com 28 comprimidos custa R$300. E uma caixinha de 30 miligramas e uma caixinha com 28 comprimidos de 70 miligramas, ele custa... Você vai encontrar aí no mercado entre 360, mais ou menos, entendeu? E muitas vezes a medicação ela é indicada, quando é indicada para criança, só para crianças acima de 6 anos de idade. A dosagem tem que ser extremamente adequada, porque os efeitos colaterais são diversos também, né? A gente sabe que existem pessoas que tomam esses psicoestimulantes para se manter focada para estudos de concursos, né? Vestibulares.
Às vezes, se essa pessoa, o que que acontece quando eu tomo um psicoestimulante, né, dessa linha de anfetaminas e metilfenidato? Eu vou tomar esse psicoestimulante, eu vou ter uma explosão dopaminérgica no meu cérebro. Né? É a dopamina que vai me manter concentrada, é a dopamina que vai me manter hiperfocada. Aquele hiperfoco que o TDA ele tem em tarefas de desafio que lhe estimule o prazer, né? Ele tem essa descarga de dopamina também. Quando toma a medicação, isso é muito maior, né? Para você ter uma ideia, uma das medicações chama Concerta. Mas espera aí, você está consertando literalmente que uma criança que está estragada, né? É uma coisa meio esquisita isso. Eu tenho cautela com medicação, mas eu acho que tudo tem que ter um limite, sabe? A gente precisa saber avaliar, porque uma medicação bem feita, ela tem resultados incríveis na vida da pessoa. E falando, né, desse assunto que eu estava colocando, como é que uma mãe de classe baixa vai poder medicar o seu filho? Vai levar essa criança para um psiquiatra, vai fazer acompanhamento com um psicólogo, entendeu? Se ela tiver informação também, né? Se ela conseguir identificar que é isso, porque é o que você falou, infelizmente as pessoas tendem a rotular. Primeiro se rotula, depois se investiga se tem alguma questão. Independente da classe social. Mas quando a classe social é menos favorecida, digamos assim, a pessoa, eu acho que demora um pouco mais para perceber, porque ela está focada em outras coisas, né? A pessoa precisa sobreviver, precisa comer primeiro. Sim, então, depois sim. ela se preocupar se o filho tem alguma coisa ou não, ou algum membro da família, né? E não saber lidar. A gente estuda logo no início, né? Eu acho que a maioria das faculdades tem, né? Lá, a pirâmide de Maslow. Aí tem as primeiras necessidades básicas, tal, para depois você ir subindo, realmente se preocupar com bem-estar, qualidade de vida e tudo mais, né? Então, realmente... Eu que vou te falar aqui agora... nós já estamos a 53 minutos em live, Bia! Viu como passa rápido? Eu que tô te falando agora. Então, olha, Bia, as causas do transtorno, como eu falei, são causas genéticas, a herdabilidade ela é muito presente na vida de um TDA, mas a gente também tem indícios aí de bebês que nascem prematuro, é o caso da minha mãe que nasceu com 1,5 kg. Então, o uso de substâncias durante a gravidez também, ela tem um risco maior, ela coloca esse bebê em risco, né, de desenvolver não só o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, diversos outros, como a gente sabe. Enfim, depois desse maturamento aí que a gente falou, esse maturamento cerebral, a gente vai ter as crianças diagnosticadas com TDAH, 60% vão levar isso para a fase adulta. Como eu disse, se envolvem mais em acidentes de carro, mudam mais de emprego, risco, a gente falou que na adolescência o envolvimento com álcool e drogas ele pode acontecer, e na fase adulta ele pode se manter, né? O que vai levar essa pessoa a se tornar um adicto, né? Do uso de substâncias e drogas e tudo mais. Então, uma coisa muito marcante em quem é TDA é essa dificuldade, né? De modular o próprio comportamento, seus impulsos, né? Ter controle sobre o seu corpo. Eu falo pro meu filho, quantas formiguinhas você está carregando hoje aí nessa cueca? Porque não para, às vezes eu tô ouvindo ele na aula, ele fica sozinho na aula online, ele tem um bom rendimento, ele faz as tarefas sozinhos, hoje ele recorre a mim apenas com o que realmente ele não consegue fazer. Ele faz na plataforma certinho, no computador. Então, o que é muito importante? Dê autonomia aos seus filhos. Não seja uma assistente do córtex pré-frontal do seu filho que você vai causar a ele grandes prejuízos na fase adulta. Aquela mãe que está sempre ali botando a lancheirinha, os lapisinhos e todos aqueles cuidados que a criança tem que aprender a tomar, ela só vai entender
que tem alguma coisa errada aí quando a criança tiver que fazer sozinha. E isso vai acontecer lá fora. E ela vai descobrir isso quando ele tiver resultados negativos lá fora. Né? Então, a mãe que faz tudo para o filho, a mãe que não deixa o filho se frustrar, que quer interromper aquele sofrimento, olha, né, ele não quero que ele sofra. As crianças precisam passar pela frustração, elas precisam desenvolver as suas técnicas para resolver os seus problemas. Isso ajuda a elaboração da resiliência. A gente sabe que isso é um impacto muito grande, esse transtorno, porque ele começa na infância. E ele vai ser levado por toda a vida da pessoa. Mas é extremamente viável que você faça um acompanhamento, porque você vai ter uma vida normal, né? Se você tiver aí um grau de sofrimento muito grande, uma intensidade muito grande, vai medicar, isso tudo vai melhorar. As comorbidades que a gente estava falando, ansiedade, depressão, o TOD na infância, né, que pode aparecer aí, a dislexia, que ela é um transtorno de aprendizagem, né? Essas crianças, elas acabam sendo tidas como pessoas que não aprendem, né? Não conseguem aprender, mas elas são muito capazes de aprender. Aí nós temos compulsão alimentar, que a pessoa vai levar, pode ser na infância, pode começar na infância, levar para a adolescência, fase adulta, né? Isso pode aparecer em todas as fases aí do desenvolvimento da pessoa. Então é muito importante, eu falo, dicas, né? A gente precisa entender qual que é o horário que a gente funciona melhor, né? Qual que é o meu melhor horário de funcionar, quando eu vou render melhor. A gente precisa ter estratégias compensatórias para não viver esquecendo as coisas como acontece comigo, né? Fazer o check-in, olha, tô indo viajar, quantas malas eu tenho? Enfim, já me dei muito mal com essas coisas, te conto num outro momento, que a gente tá em 57 minutos, mas uma coisa assim. Usa timer para fazer as coisas. Eu tenho um timerzinho aqui, ó, super bacaninha, tá vendo? É muito bonitinho, então eu uso ele aqui, você zera e você coloca aí o tempo e na hora que você bota para rodar ele apita e enfim, isso é bem bacana. Uma dica, Bia, ó, para ajudar o pessoal de casa. Mentes inquietas. Muito top. A Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra, TDAH, incrível. O livro é uma linguagem extremamente, eu digo que é lúdica, é muito fácil entender, porque aqui tem muitos exemplos, né, que a gente pode ver e entender com uma clareza muito grande. Eu acho que quando a gente explica alguma coisa com técnicas demais, é difícil, né, da gente... Até para a gente aprender e muito mais para a gente poder orientar as outras pessoas. Então é um livro para todo mundo, assim, que agrega muito e ajuda, viu? Ajuda bastante, porque quando a gente conhece, a gente consegue lidar melhor com os nossos filhos, com as pessoas que estão à nossa volta e que sofrem desse transtorno. Ó, apitou. Para o pessoal que está nos assistindo, então, caso tenham mais alguma dúvida ou curiosidade e queiram entrar em contato com você, você pode compartilhar os seus dados? Posso, Bia. O meu telefone é 13 99659 1630. Eu tenho também um site, calitamamed.com. Tenho a página no Facebook. Eu estou aqui em Santos, no canal 4. Qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida, quiser alguma orientação, às vezes a pessoa fala assim, fica com medo de perguntar, fica com medo de vir conversar, porque acha que tudo é uma sessão e eu vou cobrar, não é? Tá? Então eu fico disponível aqui.